Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então o objeto agora do nosso estudo é justamente falar sobre a ação de habilitação, ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa, previsto lá no artigo 687 e seguintes para nós. Então veja só, em outra oportunidade vocês estudaram, lá quando vocês estudaram sobre sucessão das partes dos procuradores, lá no artigo 110 do Código de Processo Civil, dispõe assim para nós que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Então o artigo 110 dispõe então para nós que, ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, dar-se-á então a sucessão pelo seu espólio ou por seus sucessores. E tem que ser observado que está previsto no artigo 313. O 313, pessoal, dispõe para nós sobre a suspensão do processo. E o inciso 1 dispõe assim, que suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual, tá? Então, de qualquer uma das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, a morte faz com que suspenda-se o processo. Aí, o parágrafos 1º e 2º vem regulando essa situação para nós, pertinente para esse momento. Parágrafo 1º diz assim: na hipótese do inciso 1, ou seja, com relação à morte aí das partes, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689, tá? E o artigo 689 justamente diz assim: proceder-se à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Suspendendo-se até quando? Até que seja julgado o processo de habilitação, essa habilitação, essa legitimação. Aí, então, parágrafo 2º vem regulando que não ajuizada a ação de habilitação, tá? Que é uma ação de procedimento especial, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: então, se não for regularizada essa habilitação, aí o juiz observará o seguinte: se for falecido o réu, inciso 1, ordenará então a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor, ou se for o caso dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 e de no máximo 6 meses. E inciso 2 diz que, se for falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará então a intimação do seu espólio de quem for o sucessor, ou, se for o caso dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse em sucessão processual e promova a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Beleza? Então, o artigo 110 nos remete ao artigo 313, inciso 1, parágrafos 1º e 2º, falando justamente sobre a consequência, né, que é a morte e essa possibilidade de sucessão das partes envolvidas no processo. Então, como que acontece aí, então, essa habilitação? É o que está previsto no artigo 687 seguintes para nós. Então, a habilitação, ele tem esse objetivo de regularizar essa sucessão processual quando acontece a morte por qualquer, né, de qualquer uma das partes. Então, ela tem essa natureza de incidente, pode ser? E aí diz assim: quem tem legitimidade para tanto? Artigo 688 diz assim: a habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido e pelos sucessores do falecido em relação à parte. Artigo 687 dispõe que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer uma das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Então, essa regulamentação de legitimidade ativa e passiva no processo que está tramitando, tá? E o artigo 689, nós já comentamos sobre ele, que isso pode acontecer, né? Proceder-se a essa habilitação nos autos do processo principal, na instância que ele estiver, suspendendo-se a partir de então o processo, até que seja julgado essa habilitação, beleza?
Então, ela tem início por uma petição inicial, segue os requisitos, né, o artigo 319 vem regulando isso para nós, 320 ali, enfim. Aí a propositura dessa habilitação, ela é causa, então, de suspensão do processo e vai durar, né, até o trânsito julgado da sentença de habilitação, tá, que vai ser juntada nos autos respectivos, se for necessário ser atuado em apartado. Então, veja só, essa é o raciocínio da habilitação, tá? Conversando aí os dispositivos conosco. 690 dispõe assim, que, recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para que se pronunciem, né, no prazo de 5 dias. Então, direito das partes se insurgirem acerca dessa habilitação de legitimação ativa e ou passiva, beleza? A citação só vai ser pessoal se a parte ainda não tiver procurador constituídos nos autos, senão ela vai acontecer na pessoa do advogado. E o 691, que vem trazendo uma situação aí mais interessante para nós, que fala justamente que o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, tá? Então, dessa decisão do juiz, que julga o pedido de habilitação, tá? Regra geral, cabe, então, o agravo de instrumento dessa decisão, beleza? Porque é uma decisão, então, assim, que é interlocutória, porque está dentro dos próprios autos principais. Um pedido simples que você fez, não tem característica de ação autônoma, tá? Esse pedido de habilitação que aconteceu dos próprios autos. Você comunicou o óbito e requereu a sucessão. Agora, diz o próprio 691 para nós, salvo se esse meu pedido de habilitação for impugnado e houver necessidade de dilação probatória, tá? De juntar de outras provas que não sejam diversas das documentais, provas outras que não as documentais, periciais, testemunhais, enfim. Caso, então, aí, que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre essa instrução. Então, esse pedido de habilitação passa a ser daí, então, considerado essa ação autônoma de procedimento especial, tá? Que vai ser para regularizar essa situação por conta da necessidade dessa dilação probatória. Aí sim, o 692 vem dizendo para nós que, transitada em julgado essa sentença de habilitação proferida nesses autos por conta desse, né, de ter sido apartado dos autos, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos, porque daí isso falando-se de processo físico, não é verdade? Tá? Porque o nosso código ele vem regulando sempre ainda processo físico, tá? Essa situação de apartado e separado, enfim, aí que será juntado aos respectivos autos. Aí dessa decisão, claro, uma sentença terminativa, desafiando-se então a apelação para tratar dela. Passa-se então um processo incidente autônomo, beleza? Então, assim, qual que seria esse modelinho, né? Aí você proporia essa ação de habilitação, né, requerendo justamente essa, tá, situação, porque ela pode virar uma contenda, pode ser que ela não instaure uma contenda, você só requeira e haja toda uma aceitação naquele sentido, mas ela é contenciosa no sentido de que pode haver, então, essa divergência, as partes, né, se insurgirem contra essa habilitação. Então, justamente você qualifica as partes que têm interesse nessa habilitação, comunica o óbito da parte que faz, legitimado naquele processo, tá? Junta a certidão de óbito e requer daí, então, essa tua habilitação dos herdeiros nos termos do dispositivo legal. Você vai ter que justificar e provar justamente essa condição de possibilidade de legitimidade aí para poder suceder. Aí você vai requerer justamente que seja determinado por sentença essa homologação dessa justamente dessa habilitação, beleza? Nessas circunstâncias. É isso, pessoal. Bons estudos e parabéns pelo esforço de vocês. Sucesso!